Olá, queridos, tudo bem com vocês? Graça e paz a todos. Pastor Roberto Oliveira aqui e eu gostaria que o teor desse vídeo não fosse dentro do que eu vou tratar, porque baseado no que me aconteceu no último fim de semana, mais especificamente na sexta-feira, eu me sinto na obrigação e responsabilidade de trazer esse alerta e também este desabafo. Durante muito tempo na minha história de vida, eu me coloquei na posição de cuidar, de proteger, de prover, de ser aquele que em todo tempo estaria com as mãos estendidas para socorrer quem fosse necessário. Mas a gente sempre pensa que o limite jamais chegará, mas ele chega. E chegou para mim. Ainda que pareça algo muito leve aos olhos de muitos, não sei quem estará vendo esse vídeo em breve, pessoas de conhecimento acadêmico, especialistas na área de psicologia ou qualquer outra coisa que se assemelhe a isso, mas eu preciso falar a respeito. Eu preciso tratar desse assunto com conhecimento de causa, não acadêmico, mas pessoal. Eu vou relatar o que aconteceu para depois poder falar a respeito, especificamente direcionado a você, homem. Serve para mulher? Sim, óbvio. Mas eu quero falar especificamente a você, homem. Eu não gostaria de colocar um tema, mas eu quero deixar este pequeno mensagem para que você possa entender quando os gigantes caem. E quando eu falo gigantes, eu não estou falando de Golias, de inimigos, de exércitos, de cova de leões ou qualquer outra coisa que a Bíblia nos apresente como uma ideia de vencer de situações difíceis. Eu quero falar hoje do maior gigante que você precisa vencer. E sabe onde você vai encontrar esse gigante? Quando você se olhar no espelho. Por que eu estou dizendo isso? Sexta-feira eu entro no trabalho às 6 da manhã. E sexta-feira pela manhã, assim que eu cheguei no setor, liguei os computadores, acessei todo o sistema necessário para poder começar a direcionar o meu dia de trabalho e em dado momento simplesmente o meu cérebro travou. Eu entrei em colapso emocional. Começou a dar falta de ar, o peito começou a palpitar, eu comecei a sentir desespero e então uma forte crise de ansiedade se estabeleceu. E como eu trabalho muito próximo da minha casa, eu fui de bicicleta, como é costume meu, até porque aqui em Joinville é muito quente, e tudo é perto, então eu faço assim. Fui ao trabalho de bicicleta e eu precisava voltar. Não me pergunte como, eu sei que eu cheguei em casa, não me pergunte como, mas eu cheguei em casa. E aquela dor me corroendo, eu chorando enquanto pedalava, tentando enxergar o caminho de casa, não sei por onde eu andei, por onde eu passei, quais os riscos que me cercaram naquele momento, porque eu só conseguia enxergar uma coisa: o caminho para chegar na minha casa. E ainda assim, sabendo que eu tinha entrado em um colapso emocional, eu ainda carregava em mim uma preocupação: não decepcionar a minha esposa. Quando eu entrei em casa, não lembro se pulei o portão, se abri o portão, a forma, se eu passei por entre ele, não sei, queridos, eu não sei. Eu sei que eu entrei, e quando eu entrei, a minha esposa me encontrou, já entrei chorando, já estava chorando na verdade. Ela veio preocupada e me perguntando o que havia acontecido, eu não sabia dizer, porque eu não conseguia dizer. Eu só queria gritar e chorar e pôr aquela dor da alma para fora de alguma forma. E eu só conseguia dizer uma coisa: por favor, me perdoa, eu não quero te decepcionar. Me perdoe porque eu não quero te decepcionar. Mas eu quero dizer uma verdade com tudo isso, é que nós precisamos ter cuidado com a nossa saúde emocional, homens.
Nós crescemos e aprendemos desde muito pequeno que o homem não chora. Eu cresci ouvindo meu pai dizer que eu tinha que engolir o choro e seguir, que eu tinha que ficar quieto, levantar a cabeça e ir para o próximo round. A vida por si só nos proporciona isso. Eu não preciso gerar dentro de mim essa batalha interna. E o mais interessante é que, como pastor, quando você passa por algo assim, você vai investigar na Bíblia se algo aconteceu nesse sentido. E a Bíblia nos faz entender que ela nunca escondeu as quedas emocionais dos grandes homens. Homens de Deus que são reconhecidos pela própria palavra, eles viveram as suas quedas emocionais. Salmo 32:3 vai dizer que Davi se calou. E esse silêncio estava matando ele por dentro. Você percebe que o texto está dizendo aqui, meu amigo? O problema não está em você ter dores emocionais. Está em você calar, em você não expressar, em você não manifestar aquilo que está machucando você. Eu hoje, com quase 51 anos de idade, eu posso dizer que durante toda a minha vida eu carreguei essa ideia de que, assim como meu pai me ensinou, e provavelmente ele foi ensinado assim também, eu precisava me calar, eu precisava seguir, eu precisava ir mesmo com aquele caminhão de dor aqui dentro. Eu não podia falar para ninguém. Porém, nós sabemos que o corpo tem os seus limites. E com a nossa questão emocional não é diferente. Chega uma hora que o corpo vai gritar socorro. E se nós não dermos a devida atenção, não é socorro que ele vai gritar. O meu corpo conseguiu gritar por socorro. Mas e você que está me ouvindo e me vendo agora através desse vídeo, será que você vai ter tempo disso? Será que você vai conseguir se livrar das suas dores? Perdão. O interessante é que nós olhamos para Davi, um homem que, quando ainda menino, adolescente, para cuidar das ovelhas do pai, ele consegue com as próprias mãos matar um urso e um leão. O pai o chama para levar alimento para os seus irmãos no campo de batalha, ele vê um gigante, ele vence um gigante. A Bíblia narra inúmeros fatos grandiosos de Davi. Mas aquilo certamente foi acumulando dentro dele dores emocionais. E ele relata isso no Salmo 32:3, quando ele diz: quando me silenciei, os meus ossos envelheceram. Você percebe que o problema não está em você sentir dores emocionais, e sim em você calar, não expressar a dor que você sente, não dizer, não buscar ajuda. E aqui eu quero trazer um dado que é alarmante. Eu quero ler aqui para vocês entenderem o tamanho, o perigo que nós corremos. No Brasil, óbito em homem, 76% dos suicídios está entre os homens. As mulheres, elas tentam de 3 a 4 vezes com mais frequência. A diferença é que os métodos que os homens usam são muito mais eficazes. Enforcamento, veneno, arma de fogo. E quando nós olhamos para tudo isso aqui, olha o tamanho. Repito, 76% das mortes por suicídio no Brasil, uma média de 3 a 4 homens por uma mulher. Enquanto uma mulher tira a vida, 4 homens já se mataram. E por qual razão? Por guardar dentro de si dores emocionais. Porque a sociedade ensinou que se você falar, você é um fraco. A sociedade ensinou que se você gritar de dor, de desespero, você é covarde, você é medroso, você não é homem. Sabe por que eu estou aqui agora, querido? Sabe por que eu estou aqui? Porque eu consegui deixar sair a dor da minha alma. A dor de perdas da minha vida que se foram, familiares que partiram, pessoas importantes, questões pessoais que eu perdi. E a gente vai guardando, vai acumulando. Mas Deus me deu a chance de simplesmente pôr para fora as minhas dores emocionais. E
Talvez você esteja me ouvindo e precisa desta oportunidade de chorar, de gritar, de pedir socorro. Procure alguém da sua confiança. Alguém que sabe que vai ouvir você, não vai te julgar, não vai te condenar, não vai apontar o dedo na tua cara e dizer que você é um fraco, que você é um covarde, mas que vai estender a mão para você para te ajudar. Porque o que nós precisamos nesse momento não é de gente que coloque o dedo no nosso nariz e diga que nós somos falhos, que nós somos fracos, que nós não somos capazes. Nós precisamos de pessoas que estendam as mãos e olhem para nós como seres humanos que somos e falhos como qualquer outro ser humano na face da terra e que precisa de ajuda. Então, pelo amor de Jesus, eu quero te pedir, homem, você que me ouve, seja você cristão ou não, eu não me direciono só a cristãos, mas eu quero me direcionar a você, homem, que está vivendo esse momento de dor dentro da sua alma e que já não sabe mais o que fazer. E para você o único recurso tem sido álcool, drogas, entre tantas outras coisas que ao invés de te ajudar é só um paliativo, é momentâneo. Mas quando passa o efeito, tudo volta. E parece que o peso que você carregava simplesmente está ao dobro. Procure ajuda, peça socorro, grite, chore, não tenha vergonha de expressar a dor que está machucando aí dentro. Não tenha vergonha de expressar aquilo que está te corroendo, consumindo a sua alma. Não tenha medo. Você não vai deixar de ser mais homem ou menos homem, ou melhor, você não vai deixar de ser homem porque você está confessando que você tem dores emocionais. Se você falar o que você está sentindo, não vai tirar a sua masculinidade. Não vai roubar a sua essência masculina, ela continua aí. Então, por favor, eu quero pedir humildemente, tenha coragem. Você tem coragem de levantar cedo todos os dias para batalhar pelos seus. Você tem coragem de todos os dias entregar o seu melhor na sua empresa, aonde você trabalha, ou qualquer que seja a situação que você esteja envolvido, para que você possa colher os frutos. Então, por que você não faz isso por você também? Por que você não cuida de você com o mesmo cuidado e determinação que você cuida dos teus? E eu quero deixar para você uma pergunta muito séria que eu precisei me fazer. A quem será que a minha esposa e os meus filhos me querem ver? O pai herói que calou a sua dor emocional morto? Ou o pai que teve coragem de dizer que sente dores emocionais e está vivo para cuidar dos seus? Faça-se essa pergunta, tente entender isso. E eu posso dar para você aqui vários personagens bíblicos que, de alguma forma, tiveram seus momentos de precisar romper. E o mais esquecido de todos, Elias. O homem que, um feito maravilhoso, venceu os profetas de Baal, destruiu altares, tem grandes feitos que a Bíblia narra e é um homem reconhecido em Israel até os dias de hoje. Porém, uma palavra foi o suficiente para afundar a alma dele em amargura. E a Bíblia diz que ele, 1 Reis 19:4 diz assim: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais, ou que os meus irmãos, em algumas traduções. Por causa de uma palavra de uma mulher que disse que o mataria. A alma dele estava no limite, estava gritando e pedindo socorro. A alma dele estava desesperada e precisava encontrar alívio. A Bíblia diz que Elias vai para dentro de uma caverna. E Deus não vai dentro da caverna falar com o profeta. A Bíblia diz apenas que há um silêncio. Ele entra, dorme, descansa e pela manhã o Senhor o visita e diz: agora levanta, come porque a tua jornada é longa. Você está entendendo o que Deus está dizendo para mim e para você? É hora de descansar, é hora de refazer as forças, de você pôr para fora as suas dores emocionais, de você gritar, pedir socorro, porque o socorro virá. E quando isso acontecer, você vai conseguir ter em você forças para mais uma jornada. Eu posso citar aqui um personagem que é o principal, ele é o cerne de toda a Bíblia, Jesus. E aí Jesus ele nos diz o seguinte:
a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, sendo filho de Deus, sentiu-se angustiado até a morte. A sua alma gritava dentro do peito, pedindo socorro, eu preciso sair daqui. Você acha que eu e você, que fomos criados dentro de uma cultura onde o homem não chora, o homem aguenta tudo, o homem resolve tudo sozinho, nós vamos fazer o quê? Então, por favor, homem, repense, reveja os teus conceitos. Repito, se você chorar, se você gritar, se você se desesperar, você não vai deixar de ser homem. Você vai mostrar que você é um ser humano como qualquer outro. Desconstrua essa ideia do mito, o herói, do super-herói, do super-homem. Você não é. Nós não somos. Nós somos homens determinados, aguerridos, trabalhadores, homens que vão continuar lutando para ser o provedor, o protetor e o promotor dos nossos lares. Mas eu tenho plena convicção, como eu já deixei aqui a pergunta. Minha esposa e meu filho me querem vivos. Ainda que para muitos eu esteja expressando uma fraqueza, eles me querem vivos. E não um homem que se silencia, demonstrando ser forte dentro de um caixão. Eu peço por favor, homem, reflitam, pensem, revejam. Porque quando a fraqueza vem à tona, nós precisamos entender que nós estamos gritando por socorro. Eu sei que há momentos em que eu e você vamos olhar para o céu e perguntar até quando? Eu já me fiz essa pergunta inúmeras vezes. Desculpem. De olhar para o céu e perguntar até quando eu vou aguentar? Talvez você esteja fazendo essa pergunta agora, com uma corda, pensando em tirar a própria vida. Eu digo, não vá por esse caminho. Não vai resolver o teu problema. Não vai trazer solução para os teus. Não seja mais um índice nessa estatística maldita de que você não suportou a carga e tirou a própria vida. Você não vai se tornar um herói, você não vai se tornar uma celebridade. Você só vai gerar dor com essa atitude, com esse seu comportamento. Você só vai provocar choro nas pessoas que te amam. Você quer mostrar que você é forte? Procure ajuda. Há tantos mecanismos que você pode usar neste momento para encontrar alívio, socorro, para esvaziar essa sua dor. É necessário a gente manifestar tudo isso. Gálatas 6:2 vai dizer que nós devemos carregar as cargas uns dos outros. Eu sei que você deve ter alguém próximo a você, um amigo de verdade com quem você pode contar, desabafar. Alguém que você pode pôr para fora toda a dor que você está sentindo, o grito da sua alma. Alguém que vai estender a mão para você e não apontar o dedo no seu nariz dizendo que você é um fraco. Porque você não é um fraco. Repito, se você confessar a sua dor, se você gritar, não te torna menos homem, menos capaz, menos viril, menos másculo. Te torna apenas humano, aquilo que você sempre foi e você nunca quis enxergar porque te ensinaram a enxergar da maneira errada. Provérbios 12:25 vai dizer que a ansiedade no coração do homem o abate. Cuide de si. Para mim, eu ainda tive tempo de ver o sinal de alerta. Espero que você também tenha tempo para ver apenas o sinal de alerta e não do fim da linha. Então, por favor, homem, não seja um gigante que cai por não querer confessar. Repito, Jesus, sendo Jesus, o Filho de Deus, ele gritou, a minha alma está profundamente triste, abatida, angustiada, até a morte. Você acha que eu e você, meros mortais, seria diferente?
Não, não será diferente. Então nós precisamos buscar socorro, buscar ajuda. Nós precisamos gritar, pôr para fora toda a dor que está nos consumindo. E repito, esse vídeo aqui não é para homens fracos. É para homens fortes que precisam admitir que estão cansados. Se você venceu as batalhas, mas está perdendo noites de sono, se sustenta a casa, mas não sustenta mais o coração, você não precisa de aplausos. Você precisa de ajuda. E isso não te faz menor, te faz vivo. Os gigantes também caem. E quando caem, tentam ficar de pé sozinhos. Não é assim? Eu sei porque quantas vezes eu caí e eu precisei me levantar sozinho. Quantas vezes eu me vi morrendo na fraqueza e no silêncio por entender, porque aprendi que eu não podia buscar ajuda, que eu não podia gritar por socorro, que eu não podia manifestar a minha dor. Então, eu quero dizer para você, Deus não está procurando super-heróis. Deus está procurando filhos que precisam aprender a pedir socorro, a pedir ajuda. E eu quero dizer para você com todo respeito, homem que me ouve, o que você viveu ou está vivendo não é a derrota. É só um sinal de alerta amoroso de Deus que você precisa cuidar de você. Então, por favor, por amor à sua vida, eu te peço, se cuide, busque ajuda, peça socorro. Você não está sozinho. Um forte abraço do Pastor Roberto. Que Deus te abençoe grandemente. Você não está sozinho.